Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui no mais um Espectropapo e hoje um Espectropapo que é produto de muita livre e espontânea pressão com o Paulo Liberalesso. O doutor Paulo Liberalesso, que eu estou chamando de doutor, não é porque é médico, mas eu vou pedir para ele se apresentar. Paulo, por favor, se apresente para as pessoas. Boa noite, Luciano. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Paulo Liberalesso, eu sou paulista, eu moro em Curitiba há 20 anos, desde 1998. Eu fiz pediatria, depois fiz neurologia pediátrica, me especializei em epileptologia, o meu mestrado ele é em neurociências e o meu doutorado ele é em distúrbios da comunicação humana. No meu doutorado eu estudei o processamento da informação auditiva no cérebro, que é hoje a minha área de maior interesse. Então, deixa eu dar boa noite aqui para o povo primeiro. Tem uma galera boa aqui. Que Karina, Kátia, os dois de sábado, é mesmo, é no sábado. Puta merda, é verdade. Marico, Kátia Martins, a Amanda Belônio, Shimura, beleza, Shimura? O Ivan, a Cleuci, a Simone. A Cleuci tem que estar aí, cara. Tem que, é obrigatório. E a Simone também, que ela fez pressão. A Michelle Santana, a Sandra, Graziele, Pati, Janaína, Xana, Aline, Clênia, Oscar, Cleide, Maíra, Débora, Sil, Nádia e muitos outros aqui presentes. Vamos lá. A gente vai falar hoje sobre tratamento do autismo. E eu quero começar com uma pergunta já discutindo, nós já combinamos numa outra live, mas é importante a gente falar isso. Sobre diagnóstico. Uma criança entrou em processo de investigação diagnóstica. Em que momento está passando pelo neuro, por exemplo, né? Em que momento que começa o tratamento? Como é que o médico procede em relação a isso, Paulo? A intervenção começa no momento que você suspeitar da condição. No momento em que você suspeitar de transtorno do espectro autista, você deve gerar uma intervenção. As orientações elas são muito claras quanto a isso. Há alguns anos atrás, era muito comum que, enquanto não se tinha o diagnóstico definitivo, que a história fosse sendo empurrada para frente, e às vezes você perdia 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, tentando fechar um diagnóstico. E no transtorno do espectro autista, a gente sabe que nós lutamos contra o tempo. Então, quanto mais o tempo passa e nós não geramos uma intervenção, menor a nossa chance de regressão dos sinais e dos sintomas do autismo. Então, se você tem a suspeição do diagnóstico de transtorno do espectro autista, você deve iniciar o tratamento e periodicamente você reavalia a criança. No momento em que você percebe que a criança, por exemplo, não tem sintomas de transtorno do espectro autista, ou seja, houve uma falha de diagnóstico, você simplesmente interrompe a intervenção. Então, é muito melhor, é muito menos arriscado, é muito mais seguro você intervir durante 6 meses e depois, na sequência, suspender a intervenção, do que você não intervir em 6 meses e atrasar 6 meses o início do tratamento. Muito bom, deixa eu dar mais uns alô para já tinha falado Josi, Mara, Rubiana, Patrícia Oliveira, Renata Iuai, Kelly, a Kelly está dizendo que já teve a presença sua aí, Ricardo, Alice França. Alice França tem uma pergunta que depois eu quero fazer aqui. A Michelle está falando que é da Ilha de Salvador, que eu vou lá agora no mês. É a pergunta agora provocativa, tá? Se autismo não é doença, por que tem tratamento? Rapaz, você sabe que depois que a gente colocou aquela chamadinha no Facebook ali, eu respondi as primeiras 10 pessoas que me mandaram mensagem, depois eu comecei a dizer, olha, vamos falar disso lá na live, porque não dá para responder a mesma coisa. Eu vou falar mais ou menos o que eu respondi para essas pessoas. O nome que você dá, pouca importância tem. Nós não deveríamos nem perder tempo discutindo isso, porque isso é insignificante, isso é irrelevante. Se a gente não quiser chamar de doença, vamos chamar de condição, e se a gente não quiser chamar de tratamento, vamos chamar de intervenção. Eu costumo fazer uma relação entre as doenças neuropsiquiátricas
com as doenças físicas, somáticas, porque é mais fácil da gente entender isso. Quando a gente fala de uma doença neuropsiquiátrica, seja ela qual for, depressão, esquizofrenia, não importa, os sinais e sintomas, eles são fluidos, você não tem nada de material para mostrar para a família. Aliás, é o contrário, é a família que traz os sinais e sintomas e te conta. Mas, quando você tem uma doença física, uma pneumonia, meningite, ou uma criança quebrou a perna, por exemplo, você tem alguma coisa física, material para mostrar para a família. Então, eu fiz essa brincadeira quase com uma das pessoas que me perguntou e vou fazer aqui também. Não vamos falar de autismo, vamos falar de obesidade, vamos falar de gordura, porque daí fica mais fácil da gente entender. Se você perguntar assim para mim, Paulo, você é gordo? Eu vou dizer assim, eu sou gordo. E aí você vai dizer, Paulo, você se sente doente? Eu vou dizer, não, eu não me sinto, eu não tenho colesterol aumentado, eu não tenho glicemia aumentada, eu não tenho nenhuma repercussão da obesidade, então eu não me sinto doente. Mas você pode perguntar, por exemplo, para uma outra pessoa que pese, sei lá, 140 quilos, diz assim, você é gordo? Ele fala, sou. E você se sente doente? Ele vai dizer assim, olha, eu me sinto doente porque eu tive um infarto, eu já tive um derrame, eu não estou conseguindo andar direito, meu colesterol é alto, a minha glicemia é alta. Bom, então, naquele caso, nós vamos tratar a obesidade como uma doença. No meu caso, em que eu não vejo repercussões de ser obeso, nós não vamos tratar como uma doença. Aquele outro caso do rapaz de 140 quilos, ele merece tratamento. Você pode chamar de intervenção, você pode chamar do que você quiser, mas ele precisa ser tratado. No meu caso, eu não preciso de intervenção nenhuma. Então, essa é a analogia que eu faço com o transtorno do espectro autista. Se você está dentro do transtorno do espectro autista, mas você não tem nenhum prejuízo quanto a isso, você não precisa de intervenção. Agora, se você está dentro do transtorno do espectro autista e você tem prejuízos com isso, você precisa de intervenção. Tem que diferenciar as coisas, porque quando você vê um TEA nível 1, uma pessoa com TEA nível 1, insistindo nisso, não é doença, é neurodiversidade e tal, isso não contempla muitas famílias, por exemplo, que têm autistas nível 2 e nível 3 em casa e que realmente precisam de tratamento, e tratamento precoce, tratamento intensivo. Então, acho que a gente tem que diferenciar um pouquinho as coisas. Quem acha que está bem e não precisa de intervenção, não faz intervenção. Quem acha que não está bem e precisa de intervenção, é submetido à intervenção. muito bom, porque eu sinto que tem um discurso que, para ser bonitinho, acaba sacrificando grande parte das famílias, né, pelo menos discursivamente, que precisam dessa intervenção, realmente precisam desse apoio. Bom, tudo bem, fomos lá. Então, quais são as práticas com evidência para autismo? O que configura o tratamento para o autismo? Como você procede como médico, como pesquisador, em relação a essa questão? Bom, então veja assim, aí a gente tem que dividir a intervenção, o tratamento em dois pedaços, né? Um primeiro pedaço é quando você fala do uso de fármacos, do uso de medicamentos. E um outro pedaço é quando você vai falar de intervenções comportamentais. Vamos começar falando dos fármacos, dos medicamentos. Não existe hoje, até esse exato momento, nenhum medicamento que possa tratar especificamente os sinais e os sintomas do autismo, ou seja, não há um medicamento específico que regrida sinais e sintomas típicos dessa condição. Dois grandes estudos publicados de 2017 a 2019 mostraram que aripiprazol e risperidona são boas evidências científicas no tratamento do autismo. Mas no tratamento do quê? No tratamento de algumas condições comportamentais comórbidas. Então, por exemplo, se uma criança tem um comportamento heteroviolento, ela agride as outras pessoas, ou se uma criança tem um comportamento autoflagelatório, automutilatório, ela se bate, ela se machuca. Então, nessas condições, a gente poderia utilizar a risperidona e o aripiprazol. Isso da parte dos medicamentos. Bom, depois tem as comorbidades do autismo, que é uma outra história, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, né? Comorbidades é quando você tem o autismo mais alguma outra condição neuropsiquiátrica. Hoje em dia a gente entende que praticamente não existe nenhuma pessoa com a forma pura do transtorno do espectro autista. Não existe nenhuma pessoa que tenha só transtorno do espectro autista. Ela sempre tem isso e alguma outra condição neuropsiquiátrica.
E no outro polo da intervenção, então, as metodologias de intervenção comportamental. E aí a gente já falou isso muitas vezes, em muitos lugares, a imensa maioria das intervenções cientificamente comprovadas são aquelas baseadas na ABA, na análise do comportamento aplicada. Tem também estudos que documentam a eficácia da terapia cognitivo-comportamental, então ela também pode ser utilizada, e mais recentemente, agora, acho que a questão de um ano e meio atrás, há 2 grandes estudos que documentam a eficácia da integração sensorial de Aires. Então, do ponto de vista de intervenção, o que nós temos é isso: a análise aplicada do comportamento e todas as suas derivações, a terapia cognitivo-comportamental e a integração sensorial de Aires. E como que você prescreve? Porque, aliás, isso é interessante, porque o médico, não é ele que exerce nada disso, né? Estou falando de analista do comportamento, de um terapeuta ocupacional na integração sensorial, de um psicólogo na terapia cognitivo-comportamental, mas qual que é o papel do médico? Então, como é que você prescreve essas 3 coisas e como que você acompanha depois deste processo? Eu sempre digo às famílias, quando eu começo a atender uma criança com autismo, Luciano, que o papel do médico, na verdade, ele é muito discreto, né? Sobretudo se a criança não estiver usando medicação. Claro, as crianças que estão medicadas, você acaba tendo que vê-las com uma certa frequência, a cada 3 meses, aproximadamente, para ver os sinais de intoxicação medicamentosa, para ver a resposta e tal. Mas as crianças que não estão medicadas, na verdade, o papel do médico ele é muito pequeno, ele quase que termina no diagnóstico. É claro que se o médico tiver uma formação em análise do comportamento, ele tem condição de ajudar um pouco mais na condução da intervenção. Então, eu divido em dois aspectos, isso agora eu estou falando muito pessoalmente. Dos pacientes que estão na nossa clínica, quando eu faço um diagnóstico de transtorno do espectro autista, eu não digo a priori quantas horas de cada coisa ela vai fazer. Eu não digo porque isso seria um exercício de evidência. Não tem como você fazer um diagnóstico e dizer o quanto aquela pessoa precisa de cada coisa até que ela seja avaliada por uma equipe. Então, no nosso caso, essas pessoas elas são avaliadas e aí, então, se cria um programa para ela. O que é esse programa? Esse programa ele é baseado no que aquela criança não sabe. Então, nós temos uma ideia do que um bebê, por exemplo, de 2 anos e meio deveria saber. A análise daquela criança mostra para nós quais habilidades aquela criança não tem, e o que nós vamos fazer, então, é ensinar aquelas habilidades. E aí, então, a equipe cria um programa, por exemplo, agora eu vou um exemplo meramente ilustrativo. Cria um programa assim, por exemplo, essa criança precisa de 12 horas de psicoterapia sob uma perspectiva analítico-comportamental, precisa de 6 horas de fonoaudiologia comportamental e precisa de 3 horas de terapia ocupacional com integração sensorial. E aí, então, assim, o programa dessa criança, nesse momento, é um programa de 15 horas, é um programa de 18 horas, e aí, então, essa informação volta para mim, e aí, então, eu faço a solicitação dos pedidos. É claro que isso é no mundo ideal, né? Quando eu estou falando de alguma coisa de dentro da nossa clínica, isso fica mais fácil. Quando você está falando de você fazer um diagnóstico e a criança ela vai sair dali, ela vai ser tratada com outros profissionais e tal, fica mais difícil. Então, muitas vezes, a gente acaba estimando uma carga horária básica para aquela criança, a criança faz o tratamento estimado durante 6 meses, e depois de 6 meses a gente reavalia para ter uma noção se aquilo foi adequado, foi suficiente ou não foi suficiente. A Kátia Martini, que é do CEMAD, você conhece, é de Maringá, ela perguntou qual é a relação, por exemplo, você prescreve em relação a esse tratamento, em relação aos convênios. Como é que os convênios têm entendido isso? Como é que você tem feito esses relatórios e qual é o efeito que isso tem, portanto, sobre a conquista desse direito pelas famílias? Veja assim, eu não vou citar nomes de operadores de saúde aqui, porque não é o caso, mas pelo menos 2 ou 3 grandes convênios do município, eles não negam o tratamento. Você faz a prescrição e os convênios fornecem o tratamento. O ponto não é exatamente esse. O ponto é quem fará o tratamento. Então, se você prescreve lá, por exemplo, assim, psicoterapia sob uma ótica da análise do comportamento aplicada, e aí eu peço, por exemplo, sei lá, 10 horas por semana.
Essa especificação, psicólogo especialista em aba, ela não é verdadeiramente regulamentada por lei. Então, teoricamente, é como na medicina. Eu, por exemplo, eu sou neuropediatra, mas se eu quiser fazer um parto, eu posso fazer. Se eu quiser fazer um gesso de uma criança que quebrou a perna, eu posso fazer, porque não há nenhum impedimento legal. Então, o grande problema que eu vejo hoje em dia não é os convênios negarem, eles não negam. A questão é a formação dos profissionais que irão oferecer o tratamento. Eu faço sempre uma analogia. Não adianta, por exemplo, se uma mulher não quer engravidar, não adianta ela tomar antibiótico, ela tem que tomar anticoncepcional. Então, se uma pessoa quer tratar transtorno do espectro autista, ela precisa fazer uma abordagem com profissionais que lidem especificamente com comportamento, de preferência, que tenham uma formação muito sólida, ou em análise aplicada do comportamento e terapia cognitivo-comportamental. Então, a grande dificuldade que eu vejo hoje, eu estou falando de Curitiba, mas eu imagino que isso se estenda para o Brasil inteiro. Não é exatamente negar, porque eles nem fazem mais isso, porque os convênios perdiam uma liminar em cima da outra, então ninguém mais nega nenhum tratamento, mas é a capacitação técnica do profissional que vai oferecer o tratamento. Veja, Luciano, você ser tratado por alguém que não compreende daquilo é como não ser tratado, não faz diferença. Você ser tratado por um profissional que não entende daquela modalidade de tratamento, a eficácia disso é zero ou muito próximo de zero. Então, Paulo, já que a gente está falando de formação de profissionais, como você avalia que estão seus colegas médicos em relação ao autismo e acompanhamento de casos? Eu vou estender isso não só aos colegas médicos, mas a praticamente todas as profissões de saúde. A faculdade, ela não forma as pessoas para terem conhecimentos básicos a respeito do transtorno do espectro autista. Recentemente, há coisa de um ano, uma das psicólogas que trabalha da nossa clínica, ela achou um caderno dela da faculdade, ela é formada em psicologia, numa boa universidade, ela achou um caderno dela da faculdade, de uma das aulas de autismo, e ela veio me mostrar. E nesta aula se fazia uma análise sob a ótica da psicanálise, falando sobre mãe geladeira. Está escrito lá, ela copiou aquilo da lousa. Então, você veja, além da formação ela ser insuficiente, ainda há cursos insistindo em teorias que estão absolutamente superadas, né? Os colegas da psicologia sabem, você não tem formação em análise aplicada do comportamento e nem análise experimental do comportamento na faculdade. Então, quem quer verdadeiramente trabalhar com crianças no transtorno do espectro autista precisa fazer uma formação além da faculdade, ou uma pós-graduação, ou algum curso mais sólido, mas os conhecimentos obtidos na faculdade, eles são insuficientes. E na medicina nem se fala, então, né? Na medicina, o autismo ele é tido como um passant na medicina, mas o colega médico, ele sai, e não vou falar só o médico, não, mesmo o pediatra, depois de 2 ou 3 anos de residência de pediatria, ele não sai com conhecimentos básicos para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, e para o tratamento, muito menos. Infelizmente, é uma realidade. A Janaína Carvalho Shell está perguntando, qual a sua experiência com canabidiol no autismo? A minha experiência é nenhuma, porque eu não uso. E eu não uso porque a ciência não documentou a eficácia. Então, embora se tenha... estou falando só para autismo, para epilepsia é diferente. Mas para autismo, a ciência não documentou a eficácia. E nós não fazemos tratamento experimental no consultório. Então, eu não uso. Eu sei que tem muitas pessoas que usam, com alguns reports de melhora, principalmente de comportamentos ansiosos, de comportamentos heteroviolentos, mas eu, pessoalmente, eu não tenho nenhum paciente utilizando. Eu tenho 3 pacientes usando canabidiol, os 3 têm encefalopatia epilética. Um tem síndrome de Lennox-Gastaut, de Dravet, a epilepsia mioclônica severa da infância, que é o que a literatura já disse que realmente você está autorizado a utilizar. Então, eu não utilizo CBD e não vou utilizar até que haja uma boa quantidade de documentação científica atestando, primeiro, a eficácia e, segundo, a segurança. Segurança, principalmente segurança de longo prazo, não é fácil da gente ter dados sólidos. Hoje eu vi um vídeo do Gadia sobre isso, importante.
A Sandra está falando aqui, a Sandra Prado está perguntando em relação à sexualidade. Ela está dizendo que o filho dela passou por um pico aos 14 anos, agora com 19 anos ele não liga. Ela está perguntando se tem alteração, e aí eu quero entrar nessa pergunta em relação à medicação. Eu sei, Paulo, que algumas meninas tomam uma medicação para não menstruar e por conta de uma série de dificuldades mais severas, eu não sei se para os meninos tem. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão do ponto de vista da interpretação médica. Luciano, é sexualidade que você falou, é isso que eu entendi direito? Sexualidade, né? Tá. Então, veja assim, ó, e aí não é só para transtorno do espectro autista, mas vale também para os transtornos de desenvolvimento intelectual, para deficiência intelectual. É muito curioso porque a sexualidade humana, ela tem uma parte que é determinada pela sua biologia, e ela tem uma parte que é meramente cultural, não é? Nesses últimos 60 mil anos que o homem habita o planeta Terra, houve uma interferência cultural que gerou o que nós somos hoje, do ponto de vista da sexualidade. Então, veja, alguns julgamentos críticos, quando a gente diz assim, teoricamente, um homem deveria se casar com uma mulher e uma mulher deveria se casar com um homem, isso não é necessariamente um determinante genético, um determinante biológico, isso é um determinante cultural. Em outras sociedades é diferente, né? Em outras sociedades a interpretação é outra. Então, veja, pessoas que tenham um baixo julgamento crítico, ou seja, uma dificuldade em compreender exatamente esses determinantes sociais, entender exatamente esses determinantes culturais, a questão da sexualidade pode ficar muito comprometida, no sentido, por exemplo, de alguns comportamentos hipersexuais ou, em casos menos frequentes, de comportamentos hipossexuais. Não é verdade aquelas coisas que dizíamos na década de 70 e na década de 80, de que pessoas com doenças neuropsiquiátricas teriam comportamento hipersexual. Isso não é verdade. Mas esse julgamento crítico comprometido a respeito da sexualidade pode, em alguns momentos, provocar situações constrangedoras. Por exemplo, eu trabalho em escola especial, em escola especial para crianças com transtorno de desenvolvimento intelectual. Uma criança, por exemplo, como essa, pode se masturbar em público. E aí você vai dizer, mas isso é um comportamento hipersexual? Não. Isso é só uma falta de julgamento crítico, porque pode se masturbar, só não pode se masturbar no pátio da escola. Então, a interpretação que a gente faz sobre isso é que é importante. Aqui no Brasil, não se permite a utilização de castração química, né? Não há esse conceito aqui no Brasil. Por outro lado, existem alguns medicamentos que eles diminuem a libido sexual. Então, por exemplo, nós sabemos que em determinadas doses a carbamazepina diminui a libido sexual. Nós sabemos, por exemplo, que em determinadas doses a amitriptilina ela pode diminuir a libido sexual. Então, em circunstâncias muito especiais, a gente pode utilizar esses medicamentos no sentido de uma modulação do comportamento das pessoas. Mas, honestamente, é muito raro disso acontecer, sabe? A imensa maioria dos adolescentes com TEA e dos adolescentes com transtorno do espectro, do transtorno de desenvolvimento intelectual, eles não têm nenhuma dificuldade, desde que bem orientados, eles não têm nenhuma dificuldade relacionada ao âmbito da sexualidade. Muito bom. A Valéria Ferreira está perguntando de uma coisa que nos interessa muito. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Nós temos o CIAF Miami agora uma pós-graduação nova, uma pós em tratamentos do autismo, que é o Paulo Liberalesse, é o coordenador, e vou ter que colocar o link aqui, para pegar para o pessoal aqui. Aí, Paulo, entraram em contato com o CBI, falaram o seguinte, olha, eu gostaria de saber por que não tem uma disciplina de nutrição, já que está muito claro, muito consolidado que o tratamento do autismo é nutricional. E aí tem uma pergunta aqui da Valéria, tinha uma outra pergunta de uma pessoa se o autismo vinha do intestino. Então, vamos juntar essas três coisas. Eu sei que você participou recentemente de uma doutorado, conversamos sobre isso. E eu queria que você fizesse uma breve explanação sobre esse tema. Eu acho que isso talvez seja hoje um dos assuntos mais complexos envolvendo o transtorno do espectro autista. São essas relações alimentam o autismo, né? Porque há muito que é e há uma imensa quantidade de picaretagem
no meio disso aí, né? Então, semana passada, semana retrasada, Porto Alegre, participar de uma banca de doutorado de uma nutricionista. Foi um troço espetacular a defesa dela. Ela estudou os hormônios da saciedade, os hormônios da fome no cérebro de pessoas com transtorno espectro autista e validou uma escala também. Enfim, o fato é que o autismo não é uma doença do intestino, isso não tem relação nenhuma, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Todos os estudos que se prestaram a investigar se havia alguma doença intestinal ou gastrointestinal específica no transtorno do espectro autista, falharam. Portanto, independente do que as pessoas pensem, do que as pessoas digam, os estudos, eles falharam em demonstrar isso. Portanto, não há nenhuma recomendação de dieta especial para pessoas com transtorno do espectro autista. Mas aí precisa fazer uma ressalva, que é uma ressalva de bom senso. A criança com autismo, ela é uma criança como outra qualquer. Ela pode ter qualquer coisa, ela pode ter pneumonia, quebrar a perna, ela pode ter um traumatismo de crânio e ela pode ter alergia alimentar, como minha filha tinha, por exemplo. Então, veja, é óbvio que se você tem uma criança com transtorno do espectro autista e essa criança tem determinada alergia alimentar e ela tem cólica, ela tem diarreia, é óbvio que o comportamento dela vai piorar. Mas o comportamento dela vai piorar, assim como quando na época da menstruação, as meninas também pioram o seu comportamento. Elas não são autistas, mas elas pioram o seu comportamento. Elas ficam mais irritadas, elas ficam mais intolerantes, o humor fica pior. Então, se você tem uma criança com autismo, com dor, com cólica, o comportamento piora. Ela pode bater, ela pode se machucar, porque afinal de contas, ela não sabe se expressar. E aí você faz, por exemplo, uma dieta com restrição de glúten e a criança para de ter dor e para de ter diarreia. É claro que o comportamento melhora, porque do ponto de vista físico ela está melhor. Então, até aí, perfeito. O que nós não podemos é o resto, porque o resto é picaretagem. O que é o resto? O resto é dizer assim, tá vendo como dieta gluten-free trata autismo? Não. Dieta gluten-free não tem nada a ver com autismo. Dieta sem caseína não tem nada a ver com autismo. Entupir as crianças de vitaminas, de sais minerais, não tem nada a ver com autismo. Falando dessa parte de vitaminas, existem muitos estudos que lidam só com alimentação e autista, que mostram, por exemplo, que uma boa parte das pessoas com autismo tem deficiência de vitamina D. Então, não se entende exatamente o porquê isso acontece, não parece que é alguma coisa relacionada com o autismo, mas isso é um fato. Uma parte grande das pessoas com autismo tem deficiência de vitamina D. Então, é claro que, neste caso, o que você vai tratar? Deficiência de vitamina D. Agora, daí a dizer que todos os autistas precisam fazer reposição de vitamina D, como eu já vi muita gente falando, ou fazer hiperreposição de vitamina C, isso é um absurdo. A Organização Mundial de Saúde orienta que não seja feita, a Academia Americana de Pediatria, a Academia Americana de Psiquiatria e a Academia Brasileira e a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que não seja feita nenhuma dieta especial para crianças do transtorno espectro autista, a menos que elas tenham uma doença do trato gastrointestinal. Já que você falou dessas coisas todas, Paulo, suplementos para autismo. Tem suplemento para autismo? Você tem qual que é? Como é que é isso? Tem um monte, só que não é para usar. Tem um monte, só que não é para usar, porque não serve para nada, né? Existem suplementos que você compra hoje, inclusive, suplementos que dizem que fazem a criança falar, e as pessoas gastam uma fortuna com isso, e isso é não há estudos que documentem a eficácia dessas substâncias. Isso aí tudo, gente, tem um fundo, né? Isso tudo tem um fundo. Existe uma relação, existem artigos antigos mostrando disso já. Existe uma relação, por exemplo, de ômega 3, ômega 6, com o aumento da área da fala do rato. Então, parece que quando você injetava ômega 3 e ômega 6 em ratos, depois de 4 semanas você matava o rato e você ia estudar o cérebro, a área da fala parece que tinha aumentado, as células tinham aumentado. E daí então se surgiu a ideia de que ômega 3 e ômega 6 poderia potencializar a fala. Mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ômega 3 e ômega 6 já foi testado a exaustão em crianças com distúrbios do desenvolvimento da fala, e aí sobre
várias condições, não só sobre os distúrbios da fala, o transtorno espectro autista, e a eficácia foi nula, a eficácia foi zero. Portanto, não é para fazer. Só agora, melatonina, diga para nós. Melatonina é o único suplemento que existe documentação técnico-científica de melhora. A melatonina deve ser utilizada no transtorno espectro autista, basicamente nas crianças que têm distúrbios de sono. A melatonina é um hormônio natural, é um hormônio muito simples, na verdade, que nós produzimos, e a melatonina ela está relacionada à eficácia do ciclo de sono. Quem produz melatonina numa quantidade adequada tem ciclos de sono mais eficientes. Aparentemente, uma boa parte dos autistas tem uma produção baixa de melatonina e, por isso, eles têm ciclos de sono menos eficientes. Uma coisa muito interessante, que ainda não está totalmente publicada, mas se vocês conversarem com muitos neuropediatras que lidam com autismo, vocês vão ouvir isso de muitos. É muito comum que quando você começa a dar melatonina à noite para uma criança dormir, a mãe traga o nenê dali a 3, 4, 5 meses e diga assim, nossa, doutor, o sono melhorou muito, mas só que não foi só isso. Parece que no dia seguinte ele está mais bonzinho. Veja, a priori, o que as pessoas dizem? Bom, se você dormiu bem, você teve uma noite melhor de sono, então no outro dia a tua qualidade de comportamento é melhor, o teu humor é melhor, tal. Mas é claro que isso é verdade, mas aparentemente não é só isso. Nós sabemos que a melatonina ela é convertida em serotonina. A melatonina é um hormônio muito curioso porque quando está escuro, ela é melatonina. Quando está claro, ela vira serotonina. Então, quando raia o dia e começa a nascer o sol, toda aquela melatonina do seu cérebro, do seu corpo, ela vai sendo convertida em serotonina. E a serotonina, nós sabemos que é um hormônio do prazer, é um hormônio do bem-estar. Então, isso não há ainda uma documentação técnica muito adequada, mas é muito provável que a melatonina tenha um efeito não só melhorando o sono noturno, mas também melhorando o comportamento diurno. Muito interessante mesmo. O perfil das mães de epilepsia, da Nívia Cohen, está dizendo o seguinte, ó, que eu acho interessante falar sobre a incidência de epilepsia no autismo, sinto muito quando recebendo pacientes com TEA que não tiveram diagnóstico assertivo e apresentam crise de ausência. Como que é essa questão do enfrentamento da epilepsia nas pessoas que têm essa comorbidade, Paulo? Nossa, eu estava hoje escrevendo um capítulo desse livro que a gente vai lançar, que o Luciano é autor também. Eu estava hoje escrevendo um capítulo sobre epilepsia e autismo. Essa relação ela é uma relação ainda não totalmente entendida, não totalmente esclarecida. O fato é que se você for autista, você tem um risco maior de desenvolver epilepsia. E se você tiver epilepsia, você tem um risco maior de ter um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Alguns estudos mostram que de 6 a 11% dos autistas terão crises convulsivas, crises epiléticas, em algum momento da vida. Existem algumas síndromes epiléticas muito graves que, sabidamente, elas cursam com autismo. Por exemplo, a síndrome de Landau-Kleffner. A síndrome de Landau-Kleffner é uma síndrome epilética, uma encefalopatia epilética muito grave, em que a criança evolui com o transtorno do espectro autista. A síndrome de Dravet, a epilepsia miocrônica severa da infância, é uma outra síndrome epilética que muito frequentemente as crianças evoluem com o transtorno do espectro autista. A grande dúvida que há aí, e eu acho importante falar isso, é o seguinte: é muito comum que os médicos peçam exame de eletroencefalograma na investigação de crianças com autismo. A verdade é que isso não tem função nenhuma. Né? O eletroencefalograma no autista ele não ajuda no diagnóstico, ele não ajuda em nada, na verdade. Mas nós sabemos que uma boa parte das crianças autistas tem alterações no eletroencefalograma. E aí começa o problema. Porque você tem uma criança que tem o diagnóstico clássico de autismo, aí você pede um exame que você não deveria ter pedido, o eletroencefalograma, por exemplo, e fatalmente vem descargas nesse eletroencefalograma. Aí você fica com um pepino na mão, porque esse eletroencefalograma ele tem descargas, mas a criança nunca teve crise epilética. E aí
infelizmente, muitos médicos começam a utilizar fármacos antiepiléticos para essas crianças, e veja, o tratamento de epilepsia é o que eu falo, é fácil colocar o remédio, difícil tirar. Uma vez que você colocou, você vai ficar anos usando. Então, numa circunstância como essa, por exemplo, eu já atendi crianças usando medicamento há 3, 4, 5 anos para epilepsia, sem nunca terem tido uma crise epilética, porque tinham uma alteração no eletroencefalograma. Portanto, a indicação de investigação com eletroencefalograma em crianças com autismo e com qualquer outra doença neuropsiquiátrica, porque, por exemplo, se você pegar esquizofrenia, também a incidência de descargas no eletro é maior, e isso não deve ser algo que você use para tomar a decisão de começar o tratamento medicamentoso dessas crianças. Certo. Tem algumas questões aqui. O Agnes Stoll, em 2014, publicou uma revisão de tratamento para autismo, e lá fala um pouco sobre a medicação, e aí a pergunta da Graciela vem nesse sentido, né? Aripiprazol e risperidona são medicamentos para qual comorbidade? Então, eles apresentam lá, por exemplo, agressividade e irritabilidade. E apresentam que eles são utilizados, e outros remédios são utilizados off-label. A gente sabe que os médicos prescrevem também outras medicações. Como é que é essa coisa da prescrição off-label? Por exemplo, o aripiprazol e risperidona para comportamento repetitivo e estereotipado, entre outras medicações. Se a gente falou que só tem 2 que tem evidência para sintomas secundários de autismo, por que se usa outros? E quais os outros são mais utilizados para quê? Tá, eu acho que aí, Luciano, a gente tem que começar a falar das comorbidades, cara, porque uma boa parte dos medicamentos que são utilizados nas crianças com autismo não são utilizados por causa do autismo, são utilizados por causa das comorbidades. Tem um artigo que foi publicado agora, acho que no começo de 2019, acho que é Comprehensive Psychiatry, se eu não me engano, mas foi agora, no começo de 2019, que foi um trial muito longo, em que eles avaliam quase 700 crianças com autismo, buscando as comorbidades. E os valores que eles encontraram de comorbidades são impressionantes, né? Então, eu vou dar alguns números para que vocês tenham ideia do que a gente está falando. 81% das crianças e adolescentes com autismo também têm TDAH, também tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. 46% das crianças com autismo também tem TOD, transtorno opositor desafiante. 42% das crianças com autismo também tem transtorno generalizado de ansiedade. 12% das crianças com autismo também tem distúrbios de conduta. E 8% tem transtorno de humor. E o mais impressionante, 66% das crianças com autismo, ou seja 2/3 das crianças com autismo têm mais 2 comorbidades neuropsiquiátricas. E veja, embora a gente diga que não há tratamento medicamentoso para autismo, todas essas outras doenças que eu falei aqui têm tratamento medicamentoso. Então, veja, se 81% das crianças autistas também têm TDAH, essas crianças vão ser tratadas com droga psicoestimulante. Então, uma boa parte das crianças com autismo vai ser tratada com metilfenidato, por exemplo, porque você não está tratando o autismo, você está tratando o TDAH. Quando a gente fala de utilizar estabilizadores de humor, por exemplo, é porque uma parte enorme das crianças com autismo tem distúrbios de humor. A risperidona e o aripiprazol, eles foram os 2 medicamentos que foram testados a eficácia e que nós temos certeza que eles são efetivos para agressividade e irritabilidade. Mas vários outros medicamentos podem ser utilizados. Por exemplo, os inibidores da recaptação da serotonina em crianças com transtorno ansioso e depressivo, não há nenhuma dificuldade em usar. A gente pode utilizar o metilfenidato nas crianças com impulsividade, crianças autistas com impulsividade e com hiperatividade e déficit de atenção. Então, a grande questão é assim, é fazer um bom psicodiagnóstico. Um bom psicodiagnóstico. Você tem que ter certeza do que você está tratando. Se você me permitir, Luciano, mais uma complementação, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente vê hoje muito nenê pequeno usando risperidona. Tem que cuidar. Veja assim, quando a gente diz risperidona foi documentada eficácia para agressividade e irritabilidade. Tem que ter um pouco de bom senso.
não é para dar risperidona para um bebê de 1 ano e meio, 2 anos e meio de idade. Porque se o bebê de 2 anos está nervoso, você segura, tá certo? Um bebê de 2 anos, 2 anos e meio, ele não tem uma agressividade, um comportamento violento a ponto de colocar outras pessoas em risco. Então, na minha percepção, pelo menos, claro, né, cada médico faz como bem entender, mas na minha percepção, não é razoável a gente encarar uma criança muito pequena como tendo um comportamento heteroviolento. Eu acho um uso um pouco overtreatment, um pouco acima do que se espera tratar com antipsicóticos crianças muito jovens. Muito bom. É, Eu coloquei, pessoal, de novo aí o link da pós-graduação. Uma coisa importante, nesse mês, em agosto, tem uma promoção no CBF Miami, chama Agosto Solidário. Então, está saindo bem barato, está saindo R$ 148 a mensalidade. E após vai ser uma coisa abrangente, né? Então, a gente vai falar de todos esses processos. Vai falar de integração sensorial, apresentar uma visão geral de fono, de TO, da medicina, as primeiras disciplinas são as disciplinas do Paulo, de APA. Então, é uma visão global. Então, eu coloquei aí. Paulo, a Nádia está colocando aqui, está perguntando o que você acha da neurometria? Acha do quê? Neurometria. Eu honestamente nem sei o que é isso. Eu não sou um cara que invento as coisas, eu não sei o que é isso. Honestamente, eu não sei o que é isso. Na hora que eu desligar o computador aqui, certamente eu vou me informar sobre isso, mas nesse momento eu não faço a menor ideia do que seja isso. Eu falei assim, eu não vou falar também não. Deixa eu falar uma coisa para você, Luciano. Você falou da pós. Eu conversei com o Luciano, eu acho que isso é interessante. Eu estou pensando, mas eu acho que no começo da pós, como provavelmente eu vou dar o primeiro módulo, a gente deva fazer uma introdução sobre questões fundamentais do cérebro. Eu sempre que dou aula sobre autismo, eu sempre digo, é muito difícil você estudar uma condição complexa como o autismo sem você ter noções básicas sobre anatomia e fisiologia cerebral. Então, você ter noções sobre como funciona o lobo frontal, o que faz o lobo temporal, para que serve o lobo parietal, entender como que o cerebelo entra na questão do transtorno do espectro autista. Então, acho que se tudo der certo, a gente deve encaixar um módulo no começo, falando sobre anatomia e fisiologia do tecido cerebral, pelo menos o básico, para que a gente coloque todo mundo mais ou menos na mesma linha de aprendizado e a gente parta junto nesse estudo a partir daí. Eu sou professor da pós, né, vou dar a disciplina de aba, mas eu vou aproveitar também para fazer essa disciplina, que é um assunto que me interessa muito. Deixa eu fazer um pedido para você que está assistindo aí. Compartilha para a gente a live, para as outras pessoas terem acesso também. Eu sempre esqueço de fazer isso. Eu esqueço de fazer os merchan no começo da live. Tem uma pergunta aqui da Silvia Colodel. Cheguei agora aqui, admiro muito vocês, muito obrigado, Silvia. Com tratamento adequado, é possível sair do espectro? Essa pergunta sempre aparece, Paulo. Oi, Silvia. Isso é muito complexo, cara, então não tem uma resposta sim ou não, eu preciso dar uma pequena explicação. Mas só que nós vamos deixar de lado essa parte mais chata, do tipo assim, sair do espectro, então está curado, então se está curado é porque era doente. Eu não vou discutir isso aí, porque isso é irrelevante, não ajuda em nada. Mas eu vou falar sobre sair do espectro. Não existem ainda números muito fidedignos que digam isso. Quantas pessoas sairão do espectro? Mas quem trabalha com um número muito de crianças com transtorno do espectro autista, acontecendo. Eu tenho centenas de crianças autistas em acompanhamento, 2 ou 3 vezes por ano eu dou alta de uma criança para uma criança com transtorno do espectro autista. É claro, gente, que a alta tem que ver com bom senso, né? A alta não é que vai embora e nunca mais volta, não é isso. A alta é que toda aquela estrutura, aquela intervenção magnificada, ela diminui ao ponto de, por exemplo, assim, uma sessão de psicoterapia por semana de manutenção, uma sessão de psicopedagogia por semana, isso é a alta. E o que significa sair do espectro? Aí a gente precisa entender que o comportamento humano ele é extremamente variável. Várias pessoas podem olhar para uma pessoa, algumas acharem que aquela pessoa é típica e algumas acharem que aquela pessoa é atípica. Por quê? Porque o comportamento humano ele é muito variável. Então, veja, é claro que
uma criança que tenha um diagnóstico clássico de transtorno do espectro autista, ou seja, você pega lá o DSM e a criança cumpre todos os critérios, não há dúvida nenhuma que ela é autista. Essa criança, provavelmente, até o último dia da sua vida, se ela for avaliada por um neurologista experiente em autismo, irá perceber que essa criança é autista. Qual é a questão? A questão é que o planeta, o mundo, não é formado por médicos especialistas em autismo. Então, o fato de um médico perceber sintomas que te mantêm no transtorno do espectro autista é irrelevante. O mundo é formado por pessoas normais, pessoas que não conhecem o autismo, que já ouviram falar, mas que não entendem dessa condição. Então, veja, se estas pessoas, as pessoas normais, elas deixam de perceber sintomas, sinais do transtorno do espectro autista, você perfeitamente pode dizer que esta pessoa saiu do transtorno do espectro autista. Bom, qual que é a função de qualquer tratamento? Regredir sintoma. Então, vamos falar de pneumonia. Uma pessoa tem lá febre, está tossindo e tem dor no peito e está escarrando, porque tem pneumonia. Aí você começa a dar antibiótico, dá um analgésico e faz fisioterapia respiratória. O que você quer fazer? Regredir sintoma. Então a tosse vai diminuindo, a febre vai diminuindo, a dor no peito vai diminuindo, até que chega uma hora que você diz assim, ó, você está curado. Você não tem mais sintomas, você está curado. Por que nas condições neuropsiquiátricas isso não pode acontecer? É claro que pode. Então, uma criança que faça uma intervenção adequada, um diagnóstico precoce, com uma intensidade adequada, com profissionais adequados, perfeitamente pode sair do transtorno do espectro autista. Muito boa a explicação. Gostei bastante. Aí tem uma pergunta quente aqui, ó, da Luciana. Queria ouvir um pouquinho sobre ozonioterapia. Ozonioterapia, no nosso livro também tem um capítulo sobre isso, né? Existe de ozonioterapia, inclusive, não sei se semana passada ou nessa semana, mas agora está havendo um congresso aí sobre ozonioterapia, né? A verdade é que não existe documentação técnico-científica disso, então não existe. Eu só queria fazer uma ressalva, Luciano, que pode parecer um pouco absurdo, mas muita gente confunde ozonioterapia com câmara hiperbárica. Eu já vi na minha página muitas pessoas confundindo essas duas coisas. Tem nada uma coisa que ver com a outra, né? Então, a câmara hiperbárica, que como o nome está dizendo, é uma câmera que a pessoa entra dentro e ela é submetida a uma pressão diferente de oxigênio e tal, ela tem enormes implicações na medicina, é um tratamento já consagrado dentro da medicina, e há, inclusive, 2 ou 3 artigos mostrando redução de sintomas autísticos com utilização de câmara hiperbárica. É claro que não é para usar de forma rotineira, ninguém está autorizado a prescrever câmara hiperbárica para criança autista, mas esses 2 ou 3 estudos, o que eles mostram é que a câmara hiperbárica ela poderia aumentar a oxigenação do cérebro, ela aumenta a chamada neovascularização, ou seja, ela aumenta a quantidade de artérias do cérebro, aumentando a quantidade de sangue que irriga, particularmente o lobo frontal, então talvez tenha algum efeito sobre o transtorno espectro autista e outras condições de comportamento. Mas ninguém está prescrevendo terapia e ninguém está autorizado a prescrever câmara hiperbárica para tratamento de crianças com transtorno espectro autista. Isso está no campo dos estudos das terapias ainda. No caso da ozonoterapia, está vedado, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina. Qualquer pessoa que praticar isso está fora da lei, porque é uma coisa que nós temos documentação de caso de morte, é extremamente invasivo, é retal, é um negócio complicado. Agora, essa é a pergunta que eu vou responder, Paulo. A criança pode responder também se quiser. Bem complicado. Você é orientado pelo neuropediatra, nutricionista, escuta isso agora. Mudo de médico? Que dúvida. Galera, eu quero dizer uma coisa aqui, como dizem no direito, com vênia aqui para o Dr. Paulo, é assim, podemos dar sorte de encontrar um médico como o Dr. Paulo e podemos dar sorte. Então, o que eu proponho sempre é que os pais têm que se empoderar do conhecimento. Se o Paulo não pode estar mentindo aqui, ele pode. Assim, chega no fim desse tempo e fala assim, eu quero ver se o que está falando é verdade mesmo, vou ver as evidências. Entra nas revisões sistemáticas, entra nas meta-análises e vai conferir se o que está falando é verdade. Faça isso com todos. Eu acho que essa é a grande questão. A questão não é de mudar ou de não mudar. A questão é que o médico fala
ele tem que estar sustentado por dados, tem que ter dados para sustentar isso que está falando. Eu tenho uma curadoria aqui, eu só trago gente aqui que eu sei que está falando. Eu não preciso conversar com a pessoa antes, mas eu sei que ela se comporta por conta das evidências. E aí vou até fazer uma recomendação de um companheiro que está aí na live assistindo, que é o William Shimura. Ele lançou um aplicativo chamado Have Autism, que é um aplicativo fantástico que traz aqui os estudos de revisão sistemática e meta-análise. E aí você consegue ver que, inclusive, mas você consegue ver, inclusive, em português, os resumos. Então, é uma possibilidade aí. Então, é o seguinte, não sei se você troca ou se não troca, mas, de toda forma, observe as evidências para além de qualquer coisa. O Marcelo, a Marcela está falando que a conexão está ruim. Eu sei que está ruim, porque eu estou num hotel em São Paulo, mas eu fui por todo lugar aqui, não consegui achar um lugar melhor. Mas agora não escapa mais não. Depois da primeira fica fácil. A gente vai trazer direto aqui. Ô, Luciano, nessa pergunta que a Valéria, né, que a Valéria fez, sabe uma coisa que eu acho mais importante do que o troca, não troca de médico? É o próprio profissional ter o seu controle. Vou dar um exemplo. Eu não entendo nada de doença neuromuscular. Doença neuromuscular é da neuropediatria, não há dúvida nenhuma, mas eu não entendo nada de doença neuromuscular. Quando, eventualmente, a secretária marca um paciente com doença neuromuscular para mim, sabe o que eu faço? Eu fico lá 1 hora com a pessoa, eu oriento, mas no final eu devolvo a consulta dela, o dinheiro que ela... Tem uma pessoa que entende muito mais disso do que eu, então vá procurar essa outra pessoa. Então, veja, o que nós estamos falando aqui não são opiniões pessoais, não é o que eu acho, é o que a ciência diz. Eu costumo dizer que o bom médico ele não deve dar opinião, ele deve ser um intermediário entre a ciência e o paciente. Então, se o que você está ouvindo do seu médico não está de acordo com a ciência não erra. Pelo menos o estado atual da arte, a ciência não erra. Então, o médico ele tem que ser o porta-voz da ciência. É importante isso. Muito boa colocação. Inclusive, essa coisa sobre a ciência, né? Porque as pessoas... Nós entramos numa era de fake news, de verdade, que não, a verdade não existe. Não é assim. É que a gente está sempre aprendendo mais, e, portanto, o que a gente hoje sabe é imperfeito em relação ao que a gente vai saber no futuro. Mas não tem nem comparação dos conhecimentos científicos com outros conhecimentos. Eu quero colocar uma pergunta aqui da Fabiola Urbans. Uma criança pode desenvolver esteatose hepática por medicação, mas eu quero usar a pergunta dela, talvez se responder especificamente, mas para perguntar uma coisa mais geral. Efeitos colaterais de medicação. E aí falar sobre o acompanhamento médico de um modo geral. Então, por exemplo, quando uma criança tem autismo, às vezes ela passa no neuropediatra, não tem um médico. Inclusive para acompanhar os efeitos, acompanhar gastro, acompanhar os efeitos hepáticos, tudo isso. Como é que é essa relação, Paulo, de acompanhamento dos efeitos de medicação, efeitos colaterais que existem, quais existem, qual é o papel para além do neuro nesses casos? Perfeito. Aí essa pergunta ela tem um link com a pergunta da Valéria que ela acabou de fazer, né? Todo médico, quando ele vai prescrever um medicamento, ele deve ter o domínio sobre aquela medicação. O que é ter o domínio? Não é saber dose, porque dose é uma coisa irrelevante. Você entra ali no Google e você vê a dose do remédio, não precisa ver no médico. Você ter domínio sobre a medicação é você saber a eficácia, é você saber o nível tóxico, é você saber os efeitos colaterais. Esses medicamentos que nós utilizamos na neuropsiquiatria, não tem medicamento bonzinho ali. Tá certo? Todos os medicamentos são medicamentos poderosos, são medicamentos que têm seus efeitos colaterais, então faz parte do acompanhamento neuropediátrico checar efeitos colaterais, checar nível tóxico, checar sinais de intoxicação. Então, por exemplo, esteatose hepática é um acúmulo de gordura no fígado. Existem alguns medicamentos que podem provocar esteatose hepática, existem medicamentos que podem provocar cirrose, existem medicamentos que podem provocar hepatite, pancreatite. Muitos dos medicamentos antipsicóticos, medicamentos que nós utilizamos, eles podem provocar hormonais. Então, por exemplo, a risperidona, o neuleptil, a pimosida, vários deles, podem provocar alteração da prolactina,
que é um hormônio sexual, então você tem ali que a cada 6 a 8 a 12 meses está sempre dosando esse hormônio. Então, enfim, é assim, ó, a regra básica não se trata autismo com medicação. Medicação sempre será o último caso. E quando você for escolher um medicamento, você deve escolher um medicamento que tenha menor impacto sobre aquela criança, que tenha menor risco, que tenha menores efeitos colaterais. Eu sempre digo aos meus alunos que o bom médico, ele não precisa conhecer uma enormidade de... Não é isso. Formulário pequeno, conhecer menos remédios, mas conhecer verdadeiramente aqueles remédios, isso é importante. Isso coloca as crianças numa zona de segurança. Muito bueno. Tem uma pergunta, cara, da Simone. Como a Simone participou da pressão coletiva aqui, eu tenho que fazer. Doutor Paulo, sobre a estimulação elétrica através de eletrodos implantados no cérebro, implantados por pessoas com epilepsia resistente aos medicamentos. Temos um caso de TE com implante recente. Qual a eficácia? É eletroconvulsoterapia, é isso? Veja, se o que está se falando é eletroconvulsoterapia, existem estudos documentando eficácia em alguns casos de epilepsias refratárias, né? Epilepsias intratáveis, que não podem ser tratadas com medicação e nem com procedimentos cirúrgicos, mas eu acho que não é exatamente isso que ela está falando. Eu acho que ela está se referindo a eletrodos implantados mesmo. Existe documentação técnico-científica disso. Isso divide mais ou menos assim, ó. Aproximadamente 80% das pessoas epiléticas terão um controle satisfatório de crise com o uso da medicação. Veja, ter um controle satisfatório não significa ficar sem crise. Então, você tem, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença neurológica muito grave, talvez para ela ter uma crise a cada 6 meses, uma crise a cada 4, uma crise por ano, seja um controle satisfatório. Então, a grosso modo, 80% das pessoas terão um controle satisfatório de crise. 20% não terão, ou seja, você vai dar vários tipos de remédio e essas pessoas vão continuar tendo crises epiléticas. Desses 20%, um pedaço desse grupo vai poder ter o controle das crises através de procedimentos cirúrgicos. Vê ali esses 20%, talvez de 3 a 5%, 7%, que não terá nenhum controle, ou seja, a pessoa não vai controlar as crises nem com medicação e nem com nenhum procedimento cirúrgico. O que nós temos utilizado hoje de uma forma um pouco mais frequente nós chamamos de terapia VNS, estimulador do nervo vago. Talvez seja isso que esteja dizendo também. O estimulador do nervo vago, ele é um marcapasso muito pequeno, não é implantado no cérebro, ele é implantado no peito, aqui debaixo aqui no tecido do lado esquerdo. E aí 2 fios, eles sobem e eles vão para o nervo vago, que fica aqui no pescoço. E o nervo vago, ele sobe e tem uma distribuição cerebral. Estimulador do nervo vago é uma cirurgia que não abre o crânio, portanto, o risco ele é muito menor do que as antigas neurocirurgias e já tem uma eficácia bastante comprovada. O problema, claro, como tudo aqui no Brasil, é o preço, né? Nós estamos falando de centenas e centenas e centenas de milhares de dólares para se fazer um procedimento como esse. Eu devo ter hoje 12 ou 13 crianças com implante de nervo vago e nós observamos nesse grupo de crianças não só melhora das crises, mas também melhoras comportamentais. É um grande tratamento, mas a barreira que se impõe, evidentemente, é o custo disso. Aliás, Luciano, uma coisa que eu sempre digo, as pessoas gostam daquela frase, né? A saúde não tem preço, coisa e tal. Infelizmente, isso não é verdade. A saúde tem preço, as coisas boas, elas são muito caras mesmo. A gente tem muita dificuldade aqui no Brasil de ter acesso à medicina de ponta, justamente por isso, porque as coisas têm preço e as coisas não são baratas. Pô, Paulo, você numa live, você está destruindo todas as frases bonitinhas que as pessoas repetem, é isso, Paulo? Viu? Tem uma pergunta, a Patrícia Luquezzi, que é uma parceira, nós estivemos juntos lá em Campos do Jordão, está perguntando, por favor, fale do autismo adulto, e eu queria usar essa pergunta para você falar um pouco de prognóstico, para a relação entre esse tratamento e o tratamento da adulta, como é que é isso, qual é a relação entre uma coisa e outra, né? Legal. Oi, Patrícia. Falei hoje à tarde com a Patrícia. Bom ter você aqui.
A minha especialidade, na verdade, como ela é neuropediatria, eu tenho pouquíssimos pacientes que passaram da adolescência com transtorno espectro autista. Não devo ter 10 ou 12. Adolescentes tenho muitos, mas adultos tenho muito poucos, não devo ter 10 ou 12. O fato mais importante é essa correlação entre a precocidade do tratamento e o prognóstico. Então, o que mais se vê hoje em dia são pessoas tendo diagnósticos muito tardios e, portanto, tratamentos muito tardios, e o que pior, e que eu acho mais angustiante, pessoas que têm o tratamento, que têm o diagnóstico precoce, às vezes com 1 ano e 10 meses, 2 anos e meio, mas um tratamento errado. Então, a evolução vai ser catastrófica, né? A verdade é que ninguém no mundo tem uma enorme experiência com o transtorno do espectro autista na vida adulta. E por quê? Porque essa condição é relativamente nova. Se você for pensar nos critérios diagnósticos, essa condição é relativamente nova. Até pouquíssimo tempo atrás, se acreditava que o autismo era uma forma variante do quê? Da esquizofrenia. Ou seja, não há ainda uma quantidade grande de conhecimento sobre os adultos com transtorno do espectro autista, né? É claro que a abordagem de tratamento, como o Selmo estava dizendo, ela é totalmente diferente quando você fala de uma criança autista, de um adolescente autista e de um adulto autista. Essas abordagens mais clássicas da análise do comportamento, que é o que o povo costuma falar, e é um terror isso aí, mas a tal aba de mesinha, claro que isso é uma coisa que se aplica às crianças menores, né? As crianças maiores e as crianças, os adolescentes e os adultos, são outras modalidades de treinamento, focando principalmente nas habilidades sociais, mas, enfim, não é o meu campo de atuação, o autismo na vida adulta. Mas nesse livro que eu estou escrevendo com o Luciano também, nós vamos ter um capítulo ali abordando o autismo na vida adulta, a Fátima Quanti que escreveu, falando sobre as moradias assistidas, portanto, para os adultos autistas, que é um assunto super interessante e que a gente teria que colocar mais isso em pauta aqui no Brasil também. Paulo, então, deixa eu só falar. A Liliane tinha pedido que eu postar aqui o estudo, a meta-análise, eu postei no National Standard Project, tá aí, então vocês podem ter acesso aí, podem baixar lá, tá em inglês, mas pode, quem não souber, põe no Google Tradutor, que é a maior meta-análise já realizada sobre autismo, mais de 2.700 estudos compilados, e apresenta justamente algumas coisas que o Paulo falou aqui, ABA, né, e terapia cognitiva comportamental. A integração sensorial foram revisões sistemáticas que saíram depois, saíram de dezembro de 2018 e de janeiro de 2019. Paulo, você falou que eu podia usar o tempo aqui, eu vou usar um pouco mais. Tem várias pessoas fazendo perguntas sobre processamento auditivo, e esse é um assunto que, né, você mata no peito aí. E eu queria que você falasse um pouco mais disso, dessa alteração sensorial que é muito relevante, muito comum, que age em pessoas com autismo, e como que isso pode ser, como lidar com essa questão. Legal. Bom, vamos só diferenciar as coisas, né? O processamento da informação auditiva, o PAC, processamento auditivo central, é a forma como o seu cérebro compreende aquilo que você ouviu ou aquilo que você leu. Isso é muito interessante. Quando você lê alguma coisa, mesmo que você leia sem falar, que você leia baixinho, a forma como aquilo entra no seu cérebro é através do processamento auditivo central. Então, pessoas que têm alteração do processamento auditivo semente têm dificuldade de compreender o que o outro fala ou o que ela lê. Isso é uma coisa. Uma outra coisa são alterações sensoriais relacionadas à audição. Então, por exemplo, a criança que tem hipersensibilidade auditiva, hiperacusia, e num local onde tem muito ruído, por exemplo, ela coloca as mãozinhas para cobrir as orelhinhas. Então, isso é uma outra questão. Falando disso, tem uma questão muito interessante, que é muito comum que as mães digam assim, puxa, mas o problema não é o volume, porque se eu gritar do lado dele, não tem nenhum problema. Mas quando tem um ruído ambiental tal, aí ele não consegue, ele se desorganiza, ele se descompensa. O que nós sabemos hoje em dia? Essa hipersensibilidade auditiva, ela não está relacionada à intensidade do ruído, ou seja, não é que o barulho é muito alto e por isso a criança sente uma dor auditiva e cobre a orelha, não é isso. É que algumas frequências do ruído
elas são hipersensíveis. Então, você pode ter uma frequência, você pode ter um ruído numa intensidade muito baixa, mas numa determinada frequência que provoque incômodo àquela criança. E você pode ter um ruído muito intenso, um barulho muito alto, numa frequência que não provoque problema absolutamente nenhum para aquela criança. Quando você fala sobre as alterações do processamento auditivo central, a verdade é que nós, ou seja, como que o cérebro da criança autista interpreta aquilo que ela ouve, nós não sabemos como isso acontece. E por que nós não sabemos? Porque os testes, as avaliações para processamento auditivo central, elas são muito complexas e a imensa maioria das pessoas com autismo não conseguiriam sequer compreender o teste na velocidade que ele precisa ser feito. Então, temos como é o processamento da informação auditiva na criança com TEA. Agora, é claro que nós sabemos que uma grande parte do processamento da informação auditiva acontece no lobo frontal e no lobo temporal, no giro temporal superior, médio e inferior. E nós sabemos que as crianças com TEA têm uma profunda alteração do lobo frontal e do lobo temporal. Então, certas crianças, pessoas com TEA, alterações do processamento auditivo central, mas nós ainda não entendemos exatamente como isso funciona. Um dos exemplos, Luciano, muito clássico, todo mundo aqui já viu um autista nível 1, adulto, adolescente, que ele é totalmente normal, ele fala normal, ele entende tudo, ele está tudo bem, mas ele tem aquela fala monotonal, ele não tem melodia na fala, né? Isso aí indica claramente uma alteração do processamento da informação auditiva, porque essa melodia da fala, esse cantado da fala, está relacionado ao giro temporal inferior esquerdo no cérebro, que a gente sabe que é profundamente alterado nos autistas. Por isso que eu falei para você que na pós-graduação a minha ideia é começar explicando um pouco sobre o cérebro, porque para que a gente entenda, por exemplo, o processamento auditivo central, a gente tem que entender como é que funciona o lobo temporal, caso fica muito vago esse conhecimento. Várias pessoas se confundiram aqui. Deixa eu sobre a pós. Uma coisa é a pós em aba, a aba aplicada ao autismo e deficiência intelectual. Esse é o seu coordenador. Outra pós-graduação diferente é a pós em tratamentos do autismo. Esse é o Dr. Paulo, coordenador. Então, tem também um módulo, uma disciplina de aba, tem uma disciplina de educação física especial com o professor Paulo Cherichini, tem uma disciplina de fono com a doutora Renata Veloso, um grande nome aí no Brasil, tem uma disciplina de TO, terapia ocupacional para o autismo, que é com a Catiarina Borges, tem uma disciplina tem algumas disciplinas do Dr. Paulo, relacionadas a esses aspectos médicos, enfim, tem uma disciplina de integração sensorial, e alguém perguntou, qual é a abordagem? A abordagem que tiver evidência. Após a dinâmica, né? Hoje, o que tem evidência são certas coisas, então é o que a gente vai colocar e depois ela pode se modificar, dependendo do avanço. A Mariana falou assim, então é possível sair do nível 3 para o 2, do 2 para o 1, devido à regressão nos sintomas. Para entender certo. Entendeu certo, Mariana? Isso é possível, sim, é o que o Dr. Paulo explicou na questão do espectro, saída do espectro. Aí tem uma pergunta interessante aqui, da Juliana Depet. Pode falar sobre autismo na adolescência e diagnóstico de esquizofrenia? Você já fez um videozinho sobre esquizofrenia, não fez? E autismo? Eu acho que isso é uma questão importante. Para a gente entender isso, eu preciso, durante 1 minuto, explicar uma outra questão, que é a questão da poda neuronal, porque senão não dá para compreender. O que é a poda neuronal? A poda neuronal é assim, quando uma criança nasce, quando nasce um recém-nascido, ele nasce com uma quantidade de neurônios gigantescamente maior do que realmente ele precisaria. E além de muito mais neurônio do que ele precisaria, esses neurônios eles se comunicam muito mais do que precisaria. Por quê? Para aumentar as possibilidades de desenvolvimento. Conforme a criança vai crescendo e chega ali com 12, 18 meses, existe a chamada primeira grande poda neuronal. Então, o que é a primeira grande poda neuronal? O cérebro ele vai escolher quais os neurônios são bons e, portanto, eles devem ser reforçados e mantidos, e quais são ruins e, portanto, eles devem entrar em apoptose e serem assassinados. Esses neurônios eles vão morrer. Isso se chama poda neuronal. Existem muitas evidências de que no transtorno do espectro autista, pelo menos num grupo genético dessas crianças, existe um erro na primeira poda neuronal. Durante muito tempo a gente achou que essa poda neuronal ela era excessiva,
ou seja, o cérebro matava muitos neurônios e aí, então os sintomas surgiam. Hoje a gente entende que isso não é verdade. A poda neuronal, na criança que vai desenvolver o transtorno do espectro autista, ela é deficiente. Então, acaba sobrando muito neurônio que não deveria mais estar ali. E isso provoca uma desorganização elétrica do tecido cerebral e surgem os sintomas. É por isso que muitas mães dizem assim: olha, doutor Paulo, até 1 ano de idade ele era totalmente normal. Depois de 1 ano e pouquinho é que surgiram os sintomas. Por quê? Porque foi depois da primeira poda neuronal. E quanto a isso, pessoal, não há nenhuma dúvida, porque as mães mostram, por exemplo, vídeo da festa de aniversário da criança cantando parabéns e batendo palma. Ou seja, claramente você vê que era um desenvolvimento típico, e dali a 4, 6 meses, você passa a perceber claramente os sinais, os sintomas do autismo. Bom, o que isso tem a ver com a esquizofrenia? Porque muitas vezes a primeira poda neuronal ela vai bem, ela dá certo, mas há uma segunda grande poda neuronal que acontece no final da adolescência e no começo da juventude, lá ao redor dos seus 20 a 21, 20 a 22 anos de idade. Quando há uma falha da segunda grande poda neuronal, aí então você tem o surgimento de sintomas da esquizofrenia. Então, na verdade, são condições que elas são co-irmãs, porque a base, pelo menos em uma boa parte dos casos, a base da neuropatologia ela é muito semelhante. E não é por outro motivo que o pico dos sintomas do transtorno do espectro autista é ao redor de 1 ano a 1 ano e meio, e o pico do diagnóstico da esquizofrenia é entre 18 e 25 anos, porque é exatamente aonde você tem as falhas da poda neuronal. Muito bom. Aí tem uma pergunta aqui que é a seguinte: qual a sua opinião sobre o uso do Integrated Listening System na terapia do autista? É a intervenção de integração auditiva, não é isso? Se você conhece? Eu nunca trabalhei. Eu sei que há 2 pessoas aqui em Curitiba que fazem, inclusive eu tenho 2 pacientes meus que fazem sistemas de integração por estimulação auditiva. Eu, honestamente, Luciano, eu não conheço e eu não indico, porque a verdade é assim, né, cara? Tudo aquilo que não há uma documentação técnico-científica muito sólida, a gente deveria dar preferência para aquilo que há uma documentação técnico-científica sólida. Então, existem tantas alternativas de intervenção boas para transtorno do espectro autista que eu acho que nós não deveríamos fazer tentativas, sobretudo pela questão do tempo. Luciano, se você me permitir, eu acho que deve estar quase acabando. Uma pessoa me fez uma pergunta hoje ali embaixo do negocinho que a gente colocou lá avisando dessa live, e eu falei assim: olha, eu vou falar isso aí lá no dia, tal, e eu não quero deixar ela sem resposta. Ela perguntou sobre o medicamento da Roche, que é o Balovaptan. O Balovaptan, ele provavelmente não, ele será o primeiro medicamento lançado no mundo para tratamento do transtorno do espectro autista. E esse não é para tratamento de comorbidade, esse não é para tratamento de irritabilidade, não é tratamento de automutilação, não é nada disso. Esse medicamento, ele mostrou eficácia na regressão dos sintomas típicos, dos sintomas alvo do autismo. Portanto, essa substância, ela mostrou melhora nos padrões de comunicação verbal e melhora na interação social. Nós não sabemos, não se entende ainda exatamente como Balovaptan, também esse nome parece que vai ser esse nome, esse remédio vai ser lançado só ano que vem, pelo FDA, mas o que a gente sabe hoje em dia é que o Balovaptan, ele é um antagonista dos receptores de vasopressina, e aparentemente muitas pessoas com autismo têm um excesso de vasopressina. Então, a ideia é se conseguir bloquear os receptores de vasopressina, e isso tanto em modelos animais, como já alguns experimentos em humanos também, mostrou, e isso é estudo muito sério, né, é coisa muito séria, realmente esse medicamento está prestes a ser lançado, provavelmente no segundo semestre do ano que vem ele vai ser lançado. Então, claro que daí vai demorar um tempo até isso ser generalizado para o mundo inteiro, mas vale a pena para quem tiver interesse especificamente em farmacologia do autismo estudar o Balovaptan e os antagonistas da vasopressina. Muito bom. Aí eu vou quando eu estava falando do estudo, eu ia falar de uma coisa que eu acabei esquecendo, que é sobre autismo na vida adulta.
A meta-análise National Standard Project é a única que analisou a evidência para autismo na vida adulta. Então, para crianças e adolescentes, ABA, TCC, integração sensorial, para adultos, só ABA. Que aparece lá, tem uma seção só para adulto. E nesse National Standard Project tem 3 seções. Aquilo que funciona, aquilo que é emergente tem dados, mas a gente não tem evidência ainda, e aquilo que falhou na pesquisa. Isso que falhou apareceu, inclusive, integração auditiva. Então, integração auditiva tem dados, mas os dados são, em princípio, que não funcionam. Uma última pergunta aqui, que eu vou te encaminhar, e aí você fala, e aí eu queria que você dissesse as últimas palavras para as pessoas. É uma pergunta da Patrícia Lucchesi também. Ela está perguntando qual é a sua opinião sobre os pais sendo terapeutas dos filhos, mas eu queria deixar ela um pouco mais ampla. Qual que é o papel dos pais no tratamento? Você encaminha lá para o psicólogo, para o fono, mas e os pais? Qual é o papel deles neste processo? E aí, depois, se você pudesse falar as palavras finais para as pessoas, eu vou pedir desculpa para as pessoas, tem 1 milhão de perguntas que é possível. A função dos pais é fundamental, né, Luciano? Não há tratamento de autismo sem participação dos pais. Se você for pensar, mesmo crianças que têm cargas horárias muito altas, vamos falar uma criança que fique, por exemplo, 4 horas por dia em uma clínica em tratamento, não é bastante? 20, 28 horas por semana não é bastante tratamento? Mas você veja, se ela ficou 4 horas na clínica, ela ficou 20 horas em casa. Então, o que é mais importante? Mais importante é o que vai acontecer em casa. Então, não existe tratamento para transtorno do espectro autista que seja restrito ao setting terapêutico. Então, eu sempre digo, o tratamento ele começa no setting terapêutico e ele se estende por toda a vida da criança. É claro que existem alguns pais que assumem o tratamento da criança, né? Isso, por exemplo, no modelo de intervenção precoce Denver, não é raro, é muito comum de acontecer. Eu mesmo devo ter, talvez, 10 ou 15 crianças que o tratamento é feito exclusivamente pelo pai, ou pela mãe, ou pelos dois. Então, evidentemente que há uma supervisão de um especialista na intervenção precoce, e os programas eles são criados, passados para a família, e a mãe ou o pai, ou os dois, assumem esse tratamento. É claro que não são todos os pais que conseguirão fazer isso, são pessoas muito especiais que conseguirão fazer isso, mas eu, honestamente, eu tenho histórias de enorme sucesso de pais tratando, sobretudo, bebês pequenos, né? Então, no modelo de intervenção precoce Denver, eu gosto muito que ou o pai ou a mãe, ou às vezes os dois, se envolva fisicamente no tratamento diário. Bom, Luciano, eu vou me despedindo, então. Cara, obrigado pelo convite, foi um prazer. Você é sempre muito gentil comigo. Obrigado ao pessoal que ficou no sábado à noite, até essa hora, nos acompanhando. Foi um prazer. E se precisar de novo, eu estou sempre à tua disposição. Com certeza absoluta. Agora vai virar cliente aqui. Que eu nunca vi tanta pergunta aqui, pelo amor desse pessoal aqui vai me degolar se eu não trouxer de novo. Deixa eu sinalizar aqui, o Gustavo Teixeira, um dos sócios do CBI, aí assistiu conosco e está com o seu alô aí. Muito obrigado, Gustavo, por ter acompanhado. E tem uma pessoa aqui, eu vou terminar colocando aqui, o Marico Prestes, né? Está animal essa live. Nós tivemos aqui uma conexão não tão boa hoje, porque eu estou a caminho, amanhã eu vou para Curitiba, eu tenho alguns eventos lá, o próximo eu farei em casa, tranquilão, com a internet mais segura, tudo certinho. Agradeço a todos, uma participação muito expressiva, tanto de presença na live, quanto de interação, de perguntas, de engajamento. Seguramente a figura do Dr. Paulo aí, com seus videozinhos sempre pontuais, sempre muito provocativos, assertivos, bem fundamentados. Muito obrigado, Paulo, por ter cedido o seu sábado à noite. Poderia estar nos embalos de sábado à noite hoje, agora, né? O meu embalo aqui é só aqui em casa, cuidando de filho mesmo, cara. Maravilhoso, né? Você dispôs um tempo familiar, muito obrigado. Terça-feira teremos uma outra live com só Curitiba está dominando aqui, com a equipe da Organização Mundial de Saúde, do Eco Project e da equipe aí de Curitiba e do Paraná, da UFPR,
para falar sobre o programa que entrou lá de treinamento de pais. É justamente essa questão que você está colocando aí, né? Eles estão trabalhando com um modelo de treinamento de pais. Muito obrigado a vocês, espero vocês terça, até a próxima, e valeu!